come to your mother. No! In, sir. Finish it down. Was interrupted, screaming from the yard. Se você curte aventuras épicas, piratas lendários e histórias cheias de mistério, então você está no lugar certo. Hoje, no canal Ali Explica, vamos falar sobre o filme Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Este é mais um capítulo dessa franquia famosa, que mistura ação, fantasia e muito humor, trazendo de volta personagens icônicos e apresentando novos rostos que dão continuidade à história. Neste vídeo, eu vou compartilhar minha opinião completa sobre o filme, desde a história e atuações,
até os efeitos visuais impressionantes, e se realmente vale a pena assistir ou não. Será que o filme consegue manter o nível dos anteriores? Ou é apenas mais uma sequência que depende da nostalgia? Fica comigo até o final, porque eu vou te contar tudo de forma simples e direta. Então já deixa o like, se inscreve no canal Ali Explica e vamos mergulhar juntos nesse mundo cheio de piratas, maldições e aventuras nos 7 mares. O filme Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, 2017, retoma o universo de aventuras marítimas repleto de magia, maldições e humor característico da franquia. A história se passa anos após os eventos anteriores e acompanha uma nova geração de personagens, ao mesmo tempo em que traz de volta figuras icônicas. O enredo gira em torno da busca pelo lendário Tridente de Poseidon, um artefato poderoso capaz de quebrar todas as maldições do mar. A narrativa começa com Henry Turner, filho de Will Turner, determinado a libertar seu pai de uma maldição que o prende ao navio Flying Dutchman. Will está condenado a vagar pelos mares eternamente, podendo pisar em terra firme apenas uma vez a cada 10 anos. Henry acredita que o Tridente de Poseidon pode quebrar essa maldição, e para encontrá-lo, ele precisa da ajuda do infame capitão Jack Sparrow. Assim, ele parte em uma jornada perigosa, disposto a enfrentar qualquer obstáculo para salvar seu pai. Enquanto isso, o capitão Jack Sparrow está em um momento de decadência. Sem sorte, sem tripulação leal e praticamente sem seu lendário navio, o Black Pearl, Jack vive de pequenos golpes e bebedeiras. Sua reputação como pirata lendário parece estar desmoronando. Em um ato impulsivo e desesperado, ele troca sua bússola mágica por uma bebida, sem perceber que essa decisão terá consequências terríveis. A bússola não era apenas um objeto comum. Ela possuía um poder místico e estava ligada a antigas forças sobrenaturais. Ao perder a bússola, Jack libera involuntariamente uma ameaça mortal: o Capitão Salazar, um temido caçador de piratas que havia sido aprisionado no Triângulo do Diabo. Salazar e sua tripulação de mortos-vivos escapam de sua prisão e passam a vagar pelos mares em busca de vingança contra todos os piratas, especialmente Jack Sparrow, a quem ele culpa por sua derrota no passado. Salazar é implacável, frio e determinado, representando uma força quase imparável. Paralelamente, conhecemos Carina Smith, uma jovem brilhante e independente, apaixonada por astronomia e ciência. Acusada de bruxaria por causa de seus conhecimentos, ela vive à margem da sociedade. Carina possui um diário misterioso deixado por seu pai, que contém pistas cruciais para encontrar o Tridente de Poseidon. Apesar de sua racionalidade e ceticismo em relação ao sobrenatural, ela acaba sendo arrastada para o mundo dos piratas e das lendas marítimas. Os caminhos de Henry, Jack e Carina eventualmente se cruzam. Henry encontra Jack e tenta convencê-lo a ajudá-lo em sua missão. Inicialmente relutante e interessado apenas em seus próprios interesses, Jack acaba se envolvendo na busca pelo Tridente, principalmente devido à ameaça de Salazar. Carina, por sua vez, torna-se essencial para a jornada, pois suas habilidades e conhecimentos científicos são fundamentais para decifrar as pistas que levam ao artefato. Durante a jornada, o grupo enfrenta diversos perigos, incluindo perseguições, batalhas navais e enigmas complexos. Um dos principais antagonistas humanos é o Capitão Barbossa, um velho conhecido de Jack Sparrow. Barbossa agora é um poderoso e rico pirata, comandando uma grande frota. Inicialmente, ele busca seus próprios interesses, mas acaba se envolvendo na busca pelo Tridente, ao perceber a magnitude do poder que ele representa.
A relação entre os personagens é marcada por desconfiança, rivalidade e alianças temporárias. Jack continua sendo imprevisível e egoísta, mas também demonstra momentos de coragem e lealdade. Henry é idealista e determinado, disposto a sacrificar tudo por seu pai. Karina representa a razão em meio ao caos, questionando as superstições e tentando entender os fenômenos sobrenaturais através da ciência. Enquanto isso, Salazar continua sua caçada implacável. Ele possui a habilidade de controlar um navio fantasma e atravessar barreiras de forma sobrenatural, tornando-se uma ameaça constante. Seu ódio por Jack Sparrow é alimentado por um passado trágico, revelado em flashbacks. Quando jovem, Jack conseguiu enganar Salazar e aprisioná-lo no Triângulo do Diabo, iniciando sua lendária reputação como pirata. À medida que a história avança, os personagens se aproximam do local onde o tridente de Poseidon está escondido. Para alcançá-lo, eles precisam seguir pistas baseadas nas estrelas e no movimento dos astros, algo que apenas Karina consegue interpretar corretamente. Essa parte da narrativa destaca o contraste entre ciência e superstição, mostrando como ambos podem coexistir naquele universo fantástico. O clímax do filme ocorre quando todos os personagens convergem para o mesmo ponto no oceano. O mar se divide, criando um caminho até o tridente, em uma cena visualmente impressionante. Nesse momento, alianças são testadas e traições vêm à tona. Barbossa revela um lado mais complexo de sua personalidade, mostrando que não é apenas um vilão ganancioso, mas alguém capaz de sentimentos mais profundos. Durante o confronto final, Salazar tenta tomar posse do tridente para aumentar seu poder e destruir todos os piratas. Jack, Henry e Karina lutam para impedir isso. Em meio ao caos, o tridente é finalmente alcançado. Henry consegue quebrá-lo, liberando seu poder e destruindo todas as maldições do mar. Isso tem consequências imediatas. Will Turner é libertado de sua maldição e Salazar perde sua forma sobrenatural. No entanto, a vitória tem um custo. Em um momento de sacrifício, Barbossa revela que é o pai de Karina e dá sua vida para salvá-la, enfrentando Salazar em um ato final de redenção. Sua morte adiciona um tom emocional à conclusão da história, mostrando a complexidade de seu personagem e seu amor paternal. Com a destruição do tridente, o equilíbrio do mundo marítimo é restaurado. Will Turner retorna para sua família, finalmente livre da maldição. Henry e Karina iniciam um novo capítulo juntos, sugerindo um futuro promissor. Jack Sparrow, por sua vez, recupera o Black Pearl e parte para novas aventuras, reafirmando sua posição como um dos piratas mais lendários dos mares. O filme encerra com uma sensação de continuidade e renovação. Ele honra os elementos clássicos da franquia: aventura, humor, ação e fantasia, enquanto introduz novos personagens e conflitos. A história explora temas como redenção, família, destino e a eterna luta entre liberdade e maldição. No geral, Dead Men Tell No Tales combina ação espetacular com momentos emocionais, mantendo o espírito aventureiro que consagrou a série. Apesar das mudanças e da passagem do tempo, o mundo dos piratas continua vibrante, cheio de mistérios e possibilidades, deixando em aberto a ideia de que novas histórias ainda podem surgir nos Sete Mares. O elenco de Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales, desempenha um papel essencial na construção do tom aventureiro, humorístico e emocional que caracteriza o filme. A combinação entre atores veteranos da franquia e novos rostos
cria uma dinâmica interessante, equilibrando nostalgia e renovação. Cada integrante do elenco contribui de maneira única para o desenvolvimento da narrativa, dando vida a personagens complexos, carismáticos e, em muitos casos, moralmente ambíguos. O destaque principal continua sendo Johnny Depp, que retorna como o icônico Capitão Jack Sparrow. Neste filme, Jack aparece em um momento de decadência, diferente da imagem poderosa que construiu nos longas anteriores. Depp interpreta essa fase com uma mistura de humor físico, ironia e vulnerabilidade. Seu personagem está mais desorientado e azarado, mas ainda mantém sua astúcia característica. Ao longo da história, ele se envolve na busca pelo tridente de Poseidon, inicialmente por interesse próprio, mas eventualmente se torna peça-chave no confronto contra Salazar. A atuação de Depp continua marcada por maneirismos únicos, fala arrastada e um senso de improviso, que tornam Jack Sparrow um dos personagens mais memoráveis do cinema contemporâneo. Outro retorno importante é o de Orlando Bloom, que interpreta Will Turner. Embora sua participação seja menor em termos de tempo de tela, sua presença é crucial para a motivação central da trama. Will aparece como capitão do Flying Dutchman, ainda preso à maldição que o impede de viver com sua família. Bloom traz uma atuação mais contida e melancólica, refletindo o peso da condenação de seu personagem. Sua relação com o filho, Henry, é o motor emocional da história, e sua libertação no final representa um dos momentos mais significativos do filme. Falando em Henry Turner, ele é interpretado por Brenton Thwaites. Henry é o novo protagonista jovem da franquia, assumindo um papel semelhante ao que Will teve nos primeiros filmes. Thwaites apresenta um personagem determinado, corajoso e idealista, disposto a desafiar o destino para salvar o pai. Sua atuação transmite sinceridade e intensidade emocional, especialmente nas cenas em que expressa sua devoção familiar. Henry também funciona como ponte entre a geração antiga e a nova, conectando a história passada com os novos rumos da narrativa. A personagem Carina Smythe é interpretada por Kaya Scodelario. Carina é uma adição importante ao universo da franquia, trazendo uma perspectiva científica em um mundo dominado por superstição e magia. Scodelario interpreta Carina como uma mulher inteligente, independente e resiliente, que enfrenta preconceitos por sua educação e conhecimento. Sua química com Henry é natural e contribui para o desenvolvimento de um romance leve, mais significativo. Além disso, Carina desempenha um papel crucial na decifração das pistas que levam ao tridente, sendo essencial para o progresso da trama. O antagonista principal, Capitão Salazar, é interpretado por Javier Bardem. Bardem traz uma presença intensa e ameaçadora ao personagem, criando um vilão memorável e imponente. Salazar é um caçador de piratas transformado em uma entidade sobrenatural, consumido por vingança. A atuação de Bardem combina fúria contida com momentos de explosão emocional, especialmente quando confronta Jack Sparrow. Sua linguagem corporal e expressão facial, mesmo com efeitos visuais pesados, transmitem perfeitamente o terror e a obsessão do personagem. Outro personagem fundamental é o Capitão Hector Barbossa, interpretado por Geoffrey Rush. Barbossa evoluiu significativamente ao longo da franquia, e neste filme ele aparece como um poderoso e rico pirata, quase uma figura de autoridade no mundo marítimo. Rush entrega uma performance cheia de carisma, humor ácido e complexidade emocional. O arco de Barbossa é um dos mais marcantes do filme, culminando em sua revelação como pai de Carina e em seu sacrifício final. Essa camada emocional adiciona profundidade ao personagem,
transformando-o de vilão clássico em uma figura trágica e redentora. A presença de Kevin McNally como Josh Gibbs também é significativa. Gibbs é o fiel companheiro de Jack Sparrow, sempre oferecendo apoio, mesmo nas situações mais absurdas. McNally traz leveza e humor ao papel, funcionando como uma espécie de consciência prática para Jack. Sua lealdade inabalável é um dos elementos que ajudam a manter a coesão emocional da história. O elenco também conta com Golshifteh Farahani, que interpreta Shansa, uma figura misteriosa e poderosa no mundo dos piratas. Embora sua participação seja breve, sua presença adiciona uma camada de misticismo e autoridade à narrativa. Farahani transmite força e enigma, sugerindo uma história maior por trás de sua personagem. Outro nome que merece destaque é David Wenham, que interpreta Scarfield, um oficial da Marinha Britânica. Ele representa a autoridade institucional e o conflito entre a ordem e a liberdade dos piratas. Wenham traz uma atuação rígida e autoritária, contrastando com o comportamento caótico dos protagonistas. O jovem Jack Sparrow aparece em flashbacks e é interpretado por Anthony de la Torre. Sua performance é crucial para mostrar a origem do conflito com Salazar e como Jack se tornou uma lenda. De la Torre consegue capturar os trejeitos e a essência do personagem de Johnny Depp, criando uma transição convincente entre o jovem pirata e sua versão adulta. Além dos personagens principais, o filme conta com uma série de atores coadjuvantes que ajudam a enriquecer o universo. A tripulação de Salazar, por exemplo, é composta por figuras assustadoras e visualmente marcantes, que reforçam o tom sombrio de sua ameaça. Esses personagens, embora não tenham grande desenvolvimento individual, contribuem significativamente para a atmosfera do filme. A dinâmica entre o elenco é um dos pontos fortes da produção. As interações entre Jack, Henry e Karina criam momentos de humor, tensão e colaboração. Já a relação entre Jack e Barbossa continua sendo uma mistura de rivalidade e respeito mútuo, proporcionando algumas das cenas mais divertidas e imprevisíveis do filme. O trabalho coletivo do elenco também é reforçado pela direção, que permite que cada ator explore seu personagem dentro do tom característico da franquia. Há um equilíbrio entre exagero teatral e emoção genuína, o que ajuda a manter o público envolvido. Mesmo em cenas com muitos efeitos visuais, as performances permanecem convincentes e expressivas. Outro aspecto importante é como o elenco contribui para os temas centrais do filme, como redenção, família e destino. Cada personagem representa uma faceta desses temas. Henry simboliza esperança e devoção. Karina representa conhecimento e identidade. Barbossa encarna a redenção. E Jack Sparrow continua sendo o símbolo da liberdade caótica. A química entre os atores mais experientes e os novatos é bem construída, permitindo que a transição entre gerações aconteça de forma natural. Isso é essencial para manter a relevância da franquia e abrir espaço para futuras histórias. Em termos de desempenho individual, Javier Bardem e Geoffrey Rush se destacam especialmente pela intensidade emocional e presença em cena. Johnny Depp, apesar de interpretar uma versão mais desgastada de Jack Sparrow, ainda consegue capturar o charme do personagem. Já Kai Scodelario e Brenton Thwaites trazem energia nova e ajudam a renovar o foco da narrativa. No geral, o elenco de Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales é um dos pilares que sustentam o filme. A combinação de talento, carisma e diversidade de personagens cria uma experiência envolvente, que mistura ação, humor e emoção.
Cada ator contribui para a construção de um mundo rico e dinâmico, onde piratas, fantasmas e heróis coexistem em uma aventura épica pelos mares. Como o quinto filme da série, ele carrega o peso de manter viva uma fórmula que já havia sido explorada diversas vezes, ao mesmo tempo em que precisa oferecer algo novo para justificar sua existência. O resultado é um longa que divide opiniões. Divertido em vários momentos, visualmente impressionante, mas também irregular em sua narrativa e desenvolvimento de personagens. Um dos aspectos mais evidentes do filme é sua tentativa de retornar às raízes da franquia, especialmente ao clima dos primeiros longas. Isso se reflete tanto na estrutura da história quanto no tom mais leve e focado na aventura. Há uma clara intenção de resgatar o espírito de jornada, com personagens embarcando em uma missão perigosa em busca de um artefato místico, no caso, o tridente de Poseidon. Esse elemento funciona bem como motor narrativo, pois cria um objetivo claro e permite que a história se desenvolva com um ritmo relativamente ágil. A direção aposta fortemente no espetáculo visual, e nesse ponto o filme se destaca. As cenas de ação são grandiosas, com destaque para sequências envolvendo perseguições, batalhas no mar e efeitos sobrenaturais. O uso de computação gráfica é intenso, especialmente na criação do vilão e de sua tripulação fantasmagórica. Em muitos momentos, o filme impressiona pelo nível técnico, criando imagens memoráveis e cenários que reforçam o caráter fantástico da história. No entanto, esse foco no visual às vezes vem em detrimento da profundidade narrativa. O roteiro apresenta ideias interessantes, mas nem sempre consegue desenvolvê-las de forma consistente. A trama segue um caminho previsível em vários momentos, com reviravoltas que podem ser antecipadas por espectadores mais atentos. Isso não significa que o filme seja entediante, mas reduz o impacto dramático de algumas cenas importantes. A atuação de Johnny Depp como Jack Sparrow continua sendo um dos pontos centrais do filme, mas também é um dos aspectos mais debatidos. Diferente dos primeiros filmes, onde o personagem era excêntrico, mas ainda astuto e imprevisível, aqui ele aparece mais caricatural e menos eficiente. Há momentos de humor que funcionam bem, mas também há uma sensação de repetição, como se o personagem estivesse preso a uma versão menos inspirada de si mesmo. Ainda assim, Depp mantém o carisma que tornou Jack Sparrow um ícone, e sua presença continua sendo um dos principais atrativos. Por outro lado, o vilão interpretado por Javier Bardem é um dos pontos altos do filme. Capitão Salazar é uma figura ameaçadora, com uma motivação clara e uma presença marcante. Bardem consegue transmitir intensidade, mesmo sob camadas de efeitos visuais, criando um antagonista que se destaca mais pela atmosfera que gera do que pela complexidade psicológica. Sua história de origem adiciona contexto ao conflito, tornando sua busca por vingança mais compreensível. Outro grande destaque é Geoffrey Rush como Barbossa. Seu personagem apresenta uma evolução interessante, assumindo um papel mais complexo e emocional. Ao longo do filme, ele deixa de ser apenas um pirata oportunista, para se tornar uma figura com motivações mais profundas. Seu arco narrativo é um dos mais bem construídos e culmina em um dos momentos mais impactantes da história. Os novos protagonistas, interpretados por Brenton Thwaites e Kaya Scodelario, trazem frescor à narrativa, mas também enfrentam desafios. Jerry Turner é um personagem funcional, com uma motivação clara, mas não tão memorável quanto outros heróis da franquia. Já Karina Smith se destaca mais, especialmente por sua personalidade forte
e por representar uma visão científica em um mundo dominado por superstição. Sua presença adiciona uma camada interessante ao filme, embora o desenvolvimento de sua personagem pudesse ser mais aprofundado. Um dos pontos positivos do filme é seu ritmo. Comparado ao longa anterior da franquia, ele é mais direto e menos arrastado. A história avança com rapidez, evitando subtramas excessivamente complexas. Isso torna a experiência mais acessível, especialmente para quem busca entretenimento leve. No entanto, essa simplicidade também pode ser vista como uma limitação, já que o filme não se arrisca tanto em termos narrativos. O humor, que sempre foi uma marca registrada da série, está presente, mas de forma irregular. Há momentos genuinamente engraçados, principalmente envolvendo Jack Sparrow, mas também há piadas que não funcionam tão bem. O equilíbrio entre humor e drama nem sempre é perfeito, o que pode afetar o tom geral do filme. A trilha sonora e o design de som continuam sendo pontos fortes. A música ajuda a criar uma atmosfera épica e reforça a identidade da franquia. Mesmo sem trazer muitas novidades, ela cumpre bem seu papel e contribui para a imersão do espectador. Outro aspecto relevante é o tema da nostalgia. O filme faz diversas referências aos longas anteriores, trazendo de volta personagens e elementos conhecidos. Para fãs da franquia, isso pode ser bastante satisfatório. No entanto, para novos espectadores, algumas dessas referências podem não ter o mesmo impacto. Em termos emocionais, o filme tenta explorar temas como família, redenção e destino. Algumas dessas abordagens funcionam bem, especialmente no arco de Barbossa e na relação entre Henry e seu pai. No entanto, outras parecem superficiais, como se fossem incluídas mais por obrigação do que por necessidade narrativa. A cinematografia e a ambientação merecem elogios. Os cenários marítimos, as ilhas misteriosas e os elementos sobrenaturais são apresentados de forma visualmente atraente. O filme consegue transportar o espectador para um mundo de fantasia, mantendo a essência que sempre caracterizou a franquia. Apesar de suas qualidades, o filme sofre com a sensação de repetição. Muitos dos elementos apresentados já foram explorados em filmes anteriores, o que pode dar a impressão de falta de inovação. Isso não significa que o filme seja ruim, mas indica que ele depende bastante da fórmula estabelecida. Então, a grande pergunta é: vale a pena assistir? A resposta depende do tipo de experiência que você busca. Se você é fã da franquia, gosta de aventuras leves, efeitos visuais impressionantes e personagens carismáticos, o filme provavelmente vai agradar. Ele oferece entretenimento sólido, com momentos divertidos e algumas cenas memoráveis. Por outro lado, se você procura uma história mais profunda, inovadora ou emocionalmente impactante, talvez o filme não atenda totalmente às expectativas. Ele não é o ponto mais alto da franquia, mas também não é um fracasso. Está em uma posição intermediária, competente, mas não excepcional. Em resumo, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales é um filme que cumpre seu papel como entretenimento, mas sem alcançar o brilho dos primeiros capítulos da série. Ele combina ação, humor e fantasia de forma eficaz, mas não consegue se reinventar completamente. Ainda assim, oferece uma experiência agradável, especialmente para quem já está familiarizado com esse universo. Portanto, sim, vale a pena assistir, principalmente se você quer se divertir sem grandes expectativas. É um filme que funciona melhor quando encarado como uma aventura leve e nostálgica, e não como uma obra inovadora. Desde o início da franquia,
A combinação de efeitos práticos com computação gráfica sempre foi fundamental para criar o mundo fantástico dos piratas amaldiçoados, criaturas sobrenaturais e fenômenos marítimos impossíveis. Neste quinto capítulo, a tecnologia atinge um nível ainda mais avançado, permitindo a criação de imagens impressionantes e sequências de ação que desafiam a lógica física. Um dos elementos mais marcantes do CGI no filme é a construção do vilão Capitão Salazar e sua tripulação. Interpretado por Javier Bardem, Salazar é apresentado como uma figura espectral, com o corpo constantemente fragmentado por uma espécie de energia aquática. Seus cabelos e roupas flutuam como se estivessem submersos, mesmo fora da água, criando um efeito visual único. Esse resultado é alcançado por meio de uma combinação de captura de movimento e simulações digitais complexas. A atuação de Bardem foi registrada em um ambiente controlado, com sensores captando seus movimentos e expressões faciais, que depois foram traduzidos para o modelo digital do personagem. A técnica de captura de movimento, amplamente utilizada em produções modernas, foi essencial para dar realismo às expressões de Salazar. Diferente de gerações anteriores de CGI, onde personagens digitais muitas vezes pareciam artificiais, aqui há uma preocupação evidente em preservar nuances humanas. Cada detalhe, desde o olhar até os movimentos sutis da boca, contribui para tornar o personagem mais convincente, mesmo sendo completamente sobrenatural. Outro aspecto impressionante é a simulação da água, que desempenha um papel central no filme. A água não é apenas um elemento de cenário, mas uma força ativa na narrativa. Em várias cenas, ela interage diretamente com os personagens, seja na forma de ondas gigantes, superfícies instáveis ou até mesmo como parte do corpo dos fantasmas. A criação desses efeitos exige cálculos físicos complexos, conhecidos como simulações de fluidos. Essas simulações levam em conta fatores como gravidade, pressão, velocidade e interação com objetos sólidos, resultando em movimentos mais naturais. A cena em que o mar se divide durante o clímax do filme é um exemplo claro do uso avançado de CGI. Visualmente, é uma sequência ambiciosa que combina múltiplas camadas de efeitos digitais. Água sendo separada em paredes gigantes, reflexos de luz, partículas em suspensão e interação com os personagens. Para alcançar esse nível de detalhe, os artistas de efeitos visuais precisaram integrar diferentes sistemas de simulação, além de ajustar manualmente diversos elementos para garantir que a cena fosse não apenas tecnicamente correta, mas também visualmente impactante. Além da água, o filme também se destaca na criação de ambientes digitais. Muitos dos cenários marítimos foram parcialmente ou totalmente gerados por computador. Isso inclui ilhas, céus, tempestades e até mesmo partes dos navios. Embora algumas cenas tenham sido filmadas em locações reais ou em tanques de água, o CGI foi amplamente utilizado para expandir esses ambientes, criando uma sensação de escala que seria impossível de alcançar apenas com recursos práticos. Os navios, por exemplo, são frequentemente uma mistura de modelos físicos e digitais. Em cenas de ação intensa, como batalhas ou perseguições, versões digitais dos navios permitem movimentos mais dinâmicos e destruições espetaculares. Isso inclui mastros quebrando, velas rasgando e estruturas sendo destruídas em tempo real. Esses efeitos são cuidadosamente sincronizados com o movimento da câmera e dos atores, criando uma integração convincente entre elementos reais e virtuais. Outro ponto relevante é o uso de CGI para rejuvenescimento digital,
especialmente em cenas de flashback envolvendo Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Nessas sequências, a tecnologia é utilizada para criar uma versão mais jovem do personagem, suavizando traços faciais e recriando sua aparência de filmes anteriores. Esse processo envolve tanto manipulação digital da imagem, quanto o uso de um ator mais jovem como base para os movimentos físicos. O resultado é uma representação relativamente convincente, embora alguns espectadores possam perceber pequenas inconsistências. A iluminação digital também desempenha um papel crucial na qualidade dos efeitos visuais. Para que personagens e objetos digitais pareçam reais, é necessário que a luz interaja com eles da mesma forma que interage com elementos físicos. Isso inclui sombras, reflexos e refrações. No caso de Dead Men Tell No Tales, há um cuidado evidente em replicar a iluminação natural do ambiente, especialmente em cenas ao ar livre. Isso ajuda a integrar melhor o CGI com as filmagens reais. O processo de renderização, que é a etapa final da criação de imagens digitais, também merece destaque. Cada quadro do filme que contém efeitos visuais passa por um processo complexo de cálculo, onde todos os elementos, geometria, texturas, iluminação e movimento, são combinados para gerar a imagem final. Esse processo pode levar horas para um único quadro, dependendo da complexidade da cena. Considerando que um filme possui milhares de quadros, isso demonstra o nível de esforço envolvido na produção. Outro elemento importante é o uso de partículas digitais, que ajudam a enriquecer o realismo das cenas. Isso inclui elementos como poeira, água em suspensão, faíscas e detritos. Esses detalhes podem parecer pequenos, mas fazem uma grande diferença na percepção do espectador, tornando o ambiente mais dinâmico e convincente. A integração entre efeitos práticos e CGI também é um ponto forte do filme. Embora a computação gráfica seja amplamente utilizada, muitos elementos físicos ainda são empregados durante as filmagens, como cenários construídos, figurinos e objetos reais. Essa combinação ajuda a manter uma base tangível para os atores, facilitando suas performances e melhorando a interação com o ambiente. No entanto, apesar de toda a sofisticação técnica, o uso intensivo de CGI também apresenta desafios. Em alguns momentos, o excesso de efeitos pode causar uma sensação de artificialidade, especialmente em cenas muito carregadas visualmente. Isso pode reduzir o impacto emocional, já que o espectador pode se sentir menos conectado com o que está vendo. Outro ponto de discussão é a dependência da tecnologia em detrimento da narrativa. Embora os efeitos visuais sejam impressionantes, eles não substituem uma história bem construída. Em certos momentos, parece que o filme confia demais no espetáculo visual para manter o interesse do público. Ainda assim, é inegável que o trabalho de efeitos visuais em Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales é de alto nível. Ele demonstra o avanço da indústria cinematográfica e a capacidade de criar mundos cada vez mais complexos e detalhados. Para muitos espectadores, esses elementos são parte essencial da diversão, proporcionando uma experiência imersiva e visualmente rica. Em termos de impacto geral, o CGI contribui significativamente para a identidade do filme. Ele permite que a história explore conceitos fantásticos que seriam impossíveis de representar de outra forma. Desde fantasmas até fenômenos marítimos impossíveis, tudo é viabilizado pela tecnologia. Portanto, os efeitos visuais e o CGI não são apenas um complemento, mas uma parte fundamental da narrativa. Eles ajudam a definir o tom, a atmosfera e a escala da história,
transformando Dead Man Tell No Tales em um espetáculo cinematográfico, que, apesar de suas falhas, impressiona pelo aspecto técnico e visual. Como o quinto filme de uma saga extremamente popular, havia grandes expectativas em relação à sua bilheteria global, especialmente considerando o sucesso massivo dos filmes anteriores. Ao mesmo tempo, o cenário do mercado cinematográfico havia mudado significativamente desde o auge da franquia, o que influenciou diretamente seus resultados. O filme estreou em um período estratégico, buscando aproveitar tanto o público nostálgico quanto uma nova geração de espectadores. Nos Estados Unidos, sua abertura foi sólida, mas não tão impressionante quanto os capítulos anteriores. Isso já indicava uma leve fadiga da franquia entre o público doméstico. Ainda assim, o filme conseguiu arrecadar centenas de milhões de dólares ao longo de sua exibição nos cinemas norte-americanos, mostrando que a marca ainda possuía um apelo considerável. No mercado internacional, o desempenho foi significativamente mais forte. Países como China, Rússia e diversos mercados europeus contribuíram de forma decisiva para a arrecadação total. A China, em particular, teve um papel crucial, com números expressivos que ajudaram a compensar a performance mais moderada nos Estados Unidos. Esse padrão reflete uma tendência crescente na indústria cinematográfica, onde grandes produções dependem cada vez mais do público global para alcançar sucesso financeiro. No total, o filme arrecadou mais de 700 milhões de dólares em bilheteria mundial. Embora esse número seja alto para a maioria das produções, ele representa uma queda em comparação com alguns dos filmes anteriores da franquia, que chegaram a ultrapassar a marca de $1 bilhão. Isso levanta discussões sobre o desgaste da série e a dificuldade de manter o mesmo nível de interesse ao longo do tempo. O orçamento do filme também foi bastante elevado, estimado em cerca de $230 milhões, sem contar os custos de marketing e distribuição. Quando esses fatores são considerados, o lucro líquido se torna menos impressionante do que a bilheteria bruta pode sugerir. Ainda assim, o filme foi financeiramente viável e não pode ser considerado um fracasso comercial. Um aspecto importante do desempenho de bilheteria é a influência do elenco e da marca. A presença de Johnny Depp como Jack Sparrow continua sendo um dos principais atrativos, embora sua popularidade tenha enfrentado altos e baixos ao longo dos anos. Outros nomes como Javier Bardem e Geoffrey Rush também contribuíram para atrair público, especialmente em mercados internacionais. Além disso, o gênero de aventura e fantasia tem um apelo universal, o que facilita a distribuição global. Elementos como ação, efeitos visuais e humor transcendem barreiras culturais, tornando o filme acessível a diferentes públicos. Isso ajuda a explicar por que ele teve um desempenho mais forte fora dos Estados Unidos. Outro fator relevante é a concorrência no período de lançamento. O filme enfrentou outros grandes lançamentos, o que pode ter impactado sua performance em alguns mercados. Ainda assim, conseguiu se manter relevante e atrair um público considerável, especialmente nas primeiras semanas. Após sua exibição nos cinemas, o filme entrou na fase de distribuição em home media, que inclui formatos como Blu-ray, DVD e plataformas digitais. Essa etapa é fundamental para maximizar a receita de uma produção, especialmente em casos onde a bilheteria não atinge níveis excepcionais. O lançamento em home media ocorreu alguns meses após a estreia nos cinemas, seguindo o padrão da indústria. O filme foi disponibilizado em diferentes formatos, incluindo edições padrão e versões especiais com conteúdo extra. Esses extras geralmente incluem cenas deletadas,
comentários dos produtores e bastidores das filmagens, oferecendo aos fãs uma experiência mais completa. As vendas de Blu-ray e DVD foram impulsionadas pela popularidade da franquia e pelo interesse contínuo do público. Embora o mercado físico tenha diminuído nos últimos anos devido ao crescimento do streaming, ainda existe uma base de consumidores que valoriza colecionáveis e edições especiais. Nesse contexto, Dead Men Tell No Tales conseguiu um desempenho sólido. No ambiente digital, o filme também teve uma presença significativa. Plataformas de aluguel e compra digital permitiram que o público assistisse ao filme em casa, pouco tempo após o lançamento físico. Esse modelo tem se tornado cada vez mais importante, oferecendo conveniência e acessibilidade. Posteriormente, o filme foi disponibilizado em serviços de streaming, ampliando ainda mais seu alcance. Isso permite que novos espectadores descubram a produção, além de manter o interesse dos fãs existentes. O streaming também contribui para a longevidade do filme, garantindo que ele continue sendo assistido anos após seu lançamento original. Outro ponto importante é o impacto da marca Pirates of the Caribbean no mercado de home media. A franquia possui uma base de fãs fiel, o que ajuda a sustentar as vendas mesmo após o período inicial de lançamento. Muitos consumidores optam por adquirir coleções completas, o que beneficia todos os filmes da série. Em termos de recepção, o desempenho em home media foi mais estável do que a bilheteria. Isso se deve, em parte, ao fato de que o público que compra ou aluga filmes tende a ser mais interessado no gênero ou na franquia. Assim, a recepção tende a ser mais positiva nesse contexto. A estratégia de marketing também desempenhou um papel importante, tanto na bilheteria quanto no home media. Campanhas publicitárias destacaram os efeitos visuais, o retorno de personagens clássicos e a introdução de novos elementos. Isso ajudou a manter o interesse do público e a reforçar a identidade da franquia. Outro aspecto relevante é a relação entre custo e retorno. Embora o filme tenha arrecadado uma quantia significativa, os altos custos de produção e marketing reduzem a margem de lucro. Isso levanta questões sobre a viabilidade de futuras sequências e a necessidade de inovação dentro da franquia. Ainda assim, o desempenho geral pode ser considerado positivo, especialmente quando se leva em conta o cenário competitivo e as mudanças no comportamento do público. O filme conseguiu atrair milhões de espectadores e gerar receita em múltiplas plataformas. Em conclusão, Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales, teve um desempenho comercial sólido, embora abaixo dos picos alcançados pela franquia no passado. Sua bilheteria global demonstra a força da marca, enquanto o sucesso em home media reforça o interesse contínuo do público. A combinação de arrecadação nos cinemas e vendas em formatos domésticos garantiu que o filme fosse financeiramente viável, mesmo sem atingir recordes. Isso mostra que, apesar dos desafios, ainda há espaço para histórias desse universo no mercado atual. Portanto, o filme representa um exemplo de como grandes franquias podem continuar relevantes, adaptando-se às mudanças da indústria e explorando diferentes canais de distribuição. Mesmo com sinais de desgaste, Dead Men Tell No Tales conseguiu manter sua presença e alcançar um público amplo, consolidando seu lugar dentro da saga e no mercado global de entretenimento. Como parte de uma franquia já consolidada, ele carrega expectativas altas, e isso faz com que seus pontos positivos e negativos fiquem ainda mais evidentes. Analisar esses aspectos ajuda a entender melhor por que o filme funciona para alguns espectadores, e não tanto para outros.
Um dos principais pontos positivos do filme é o seu espetáculo visual. A produção investe fortemente em efeitos especiais e CGI, criando cenas grandiosas e visualmente impactantes. Desde navios fantasmas até o mar se abrindo em duas partes, há uma clara intenção de impressionar o público. Esse tipo de abordagem funciona especialmente bem em um cinema mais voltado para entretenimento, onde a experiência visual tem grande peso. O nível técnico é alto e demonstra o avanço da tecnologia na indústria cinematográfica. Outro aspecto positivo é o retorno ao estilo mais leve e aventureiro dos primeiros filmes da franquia. Após críticas ao excesso de complexidade em capítulos anteriores, este longa tenta simplificar a narrativa e focar em uma jornada mais direta. Isso torna o filme mais acessível e fácil de acompanhar, principalmente para quem não está totalmente familiarizado com toda a cronologia da saga. A presença de Johnny Depp como Jack Sparrow continua sendo um atrativo importante. Mesmo que o personagem não esteja no auge de sua forma, ele ainda oferece momentos de humor e carisma. Sua personalidade excêntrica e imprevisível permanece como um dos elementos mais marcantes do filme. Para muitos fãs, apenas ver Jack Sparrow em ação já é um motivo suficiente para assistir. O vilão interpretado por Javier Bardem também é um ponto forte. Capitão Salazar tem uma presença ameaçadora e um visual único que o diferencia de antagonistas anteriores. Sua motivação é simples, mas eficaz, e sua obsessão por vingança cria uma tensão constante ao longo da narrativa. Bardem consegue transmitir intensidade, mesmo com o uso pesado de efeitos visuais. Outro destaque positivo é Geoffrey Rush, como Barbossa. Seu personagem apresenta uma evolução significativa, ganhando mais profundidade emocional. O desenvolvimento de sua história pessoal adiciona peso dramático ao filme e culmina em momentos impactantes. Esse tipo de construção ajuda a equilibrar o tom leve da aventura com elementos mais sérios. A introdução de novos personagens também é um ponto positivo, especialmente Carina Smith, interpretada por Kaya Scodelario. Ela traz uma perspectiva diferente ao universo da franquia, representando a ciência em contraste com a superstição. Sua personalidade forte e independente adiciona dinamismo à história e contribui para a diversidade de personagens. O ritmo do filme é outro aspecto que merece elogios. A narrativa avança de forma relativamente rápida, evitando momentos excessivamente arrastados. Isso mantém o espectador engajado e torna a experiência mais fluida. As cenas de ação são distribuídas de maneira equilibrada, garantindo que haja sempre algo acontecendo. Além disso, a trilha sonora e o design de som continuam sendo pontos fortes. A música ajuda a criar uma atmosfera épica e reforça a identidade da franquia. Mesmo sem grandes inovações, ela cumpre seu papel de forma eficiente. Por outro lado, o filme também apresenta diversos pontos negativos, que não podem ser ignorados. Um dos principais problemas é a falta de originalidade. Muitos elementos da história parecem reciclados de filmes anteriores, o que cria uma sensação de repetição. A estrutura narrativa segue um padrão já conhecido, com uma busca por um artefato mágico e um confronto final previsível. A caracterização de Jack Sparrow é outro ponto de crítica. Embora Johnny Depp ainda traga carisma ao papel, o personagem parece menos inteligente e mais dependente de situações aleatórias. Em vez de ser um estrategista astuto, ele muitas vezes se comporta de forma exageradamente atrapalhada, o que pode frustrar fãs mais antigos. O desenvolvimento dos novos protagonistas também é limitado.
Henry Turner, interpretado por Brenton Thwaites, é um personagem funcional, mas pouco memorável. Sua motivação é clara, mas sua personalidade não se destaca. Ele cumpre seu papel na história, mas não consegue deixar uma impressão duradoura. Embora Karina seja uma personagem interessante, seu desenvolvimento poderia ser mais aprofundado. Em alguns momentos, ela parece subutilizada, especialmente considerando seu potencial dentro da narrativa. A relação entre ela e Henry também segue um caminho previsível, sem grandes surpresas. Outro ponto negativo é o excesso de dependência do CGI. Embora os efeitos visuais sejam impressionantes, em algumas cenas eles se tornam exagerados, criando uma sensação de artificialidade. Isso pode reduzir o impacto emocional, já que o espectador pode se sentir menos conectado com o que está acontecendo. O roteiro, apesar de funcional, apresenta falhas de coerência e desenvolvimento. Algumas decisões dos personagens parecem convenientes demais, servindo mais para avançar a trama do que para refletir uma lógica interna consistente. Isso pode comprometer a imersão do público. O humor também é irregular. Enquanto algumas piadas funcionam bem, outras parecem forçadas ou repetitivas. O equilíbrio entre comédia e drama nem sempre é bem executado, o que afeta o tom geral do filme. Outro problema é a falta de risco narrativo. O filme segue uma fórmula segura, sem se arriscar em mudanças significativas ou abordagens inovadoras. Isso pode agradar quem busca algo familiar, mas também limita o potencial da história. A duração e o ritmo, embora geralmente positivos, apresentam pequenos problemas em certas partes. Algumas cenas poderiam ser mais curtas ou melhor editadas, evitando momentos de repetição ou excesso de exposição. A nostalgia, embora seja um ponto positivo para muitos, também pode ser vista como uma limitação. O filme depende bastante de referências aos capítulos anteriores, o que pode dificultar a conexão para novos espectadores. Em termos de impacto emocional, o filme tem momentos fortes, mas nem sempre consegue sustentar esse nível ao longo de toda a narrativa. Algumas cenas que deveriam ser mais marcantes acabam não atingindo todo o seu potencial. Mesmo com essas falhas, o filme ainda consegue entreter. Ele não é um desastre, mas também não é um dos melhores da franquia. Está em um meio termo, oferecendo uma experiência agradável, mas sem grandes surpresas. Em resumo, os pontos positivos incluem efeitos visuais impressionantes, um vilão marcante, o retorno de personagens queridos e um ritmo envolvente. Já os pontos negativos envolvem falta de originalidade, desenvolvimento limitado de personagens, dependência excessiva de CGI e um roteiro previsível. A escolha dos diretores e escritores foi fundamental para tentar revitalizar a franquia, trazendo uma nova abordagem, sem abandonar completamente a essência que conquistou o público nos filmes anteriores. A direção do filme ficou a cargo de Joaquim Hunning e Espen Sandberg, uma dupla norueguesa conhecida por trabalhar em parceria em diversos projetos. Antes de assumirem este grande blockbuster de Hollywood, eles já haviam se destacado internacionalmente com filmes que combinavam narrativa visual forte e histórias envolventes. Um dos trabalhos mais reconhecidos da dupla foi Kon-Tiki, que demonstrou sua habilidade em lidar com aventuras marítimas e cenários desafiadores, algo que claramente influenciou sua escolha para dirigir um filme da franquia Pirates of the Caribbean. A abordagem de Hunning e Sandberg neste filme busca equilibrar espetáculo visual com uma narrativa mais direta. Diferente de alguns capítulos anteriores,
que eram mais densos e complexos, os diretores optaram por simplificar a estrutura da história. Essa decisão pode ser vista como uma tentativa de tornar o filme mais acessível, especialmente para novos espectadores. Ao mesmo tempo, eles mantêm elementos clássicos da franquia, como humor, ação e fantasia sobrenatural. Um dos pontos fortes da direção é a forma como as cenas de ação são conduzidas. A dupla demonstra habilidade em criar sequências dinâmicas e visualmente impactantes, utilizando tanto efeitos práticos quanto CGI. Há um cuidado em manter o ritmo do filme constante, evitando longos períodos de inatividade. Isso contribui para uma experiência mais fluida e envolvente, especialmente para o público que busca entretenimento. Além disso, os diretores mostram competência na construção do ambiente visual. O universo marítimo é apresentado com riqueza de detalhes, desde os navios até os fenômenos sobrenaturais. A atmosfera do filme combina elementos realistas com fantasia, criando um mundo que, embora impossível, parece coerente dentro de sua própria lógica. No entanto, a direção também apresenta algumas limitações. Em certos momentos, há uma dependência excessiva de efeitos visuais, o que pode reduzir o impacto emocional das cenas. A ênfase no espetáculo visual, embora impressionante, às vezes se sobrepõe ao desenvolvimento narrativo. Isso pode fazer com que algumas partes do filme pareçam mais focadas em impressionar do que em contar uma história profunda. Outro ponto de crítica é a dificuldade em equilibrar o tom do filme. A mistura de humor, ação e drama nem sempre é harmoniosa, resultando em transições que podem parecer abruptas. Esse desafio é comum em filmes da franquia, mas ainda assim é perceptível aqui. No que diz respeito ao trabalho com atores, Ronin e Sandberg conseguem extrair boas performances, especialmente de nomes experientes como Johnny Depp e Geoffrey Rush. No entanto, os personagens mais novos não recebem o mesmo nível de desenvolvimento, o que pode indicar uma limitação na condução dramática. Passando para o roteiro, ele foi escrito por Jeff Nathanson, um roteirista com experiência em grandes produções de Hollywood. Nathanson é conhecido por trabalhar em filmes que combinam ação, aventura e narrativa acessível ao grande público. Sua participação neste projeto foi fundamental para moldar a estrutura da história e definir o tom geral do filme. O roteiro segue uma fórmula clássica de aventura, centrada na busca por um objeto poderoso, o Tridente de Poseidon. Essa escolha narrativa oferece uma base sólida, mas também contribui para a sensação de repetição, já que elementos semelhantes já foram explorados em filmes anteriores da franquia. Ainda assim, Nathanson consegue introduzir novos personagens e conflitos que ajudam a manter o interesse do público. Um dos aspectos positivos do roteiro é a clareza da motivação dos personagens. Cada figura central tem um objetivo bem definido, o que facilita o acompanhamento da história. Henry Turner busca salvar seu pai, Carina procura descobrir sua identidade e Jack Sparrow tenta escapar de seus problemas. Essas motivações simples ajudam a manter a narrativa focada. No entanto, o roteiro também apresenta limitações. O desenvolvimento dos personagens não é tão aprofundado quanto poderia ser, especialmente no caso dos novos protagonistas. Isso pode fazer com que o público tenha dificuldade em se conectar emocionalmente com eles. Além disso, algumas reviravoltas parecem previsíveis, o que reduz o impacto dramático. Outro ponto de crítica é a dependência de conveniências narrativas. Em vários momentos, eventos importantes acontecem de forma conveniente demais,
sem uma construção adequada. Isso pode comprometer a credibilidade da história, mesmo dentro de um contexto fantástico. Apesar dessas falhas, o roteiro consegue cumprir seu papel como entretenimento. Ele mantém um ritmo consistente e oferece momentos de humor, ação e emoção. Para muitos espectadores, isso é suficiente para garantir uma experiência agradável. A colaboração entre direção e roteiro é um aspecto interessante de se analisar. Enquanto os diretores focam no aspecto visual e no ritmo, o roteirista fornece a estrutura narrativa. Em alguns momentos, essa colaboração funciona bem, resultando em cenas memoráveis. Em outros, há uma sensação de desconexão, como se o espetáculo visual não estivesse totalmente alinhado com a história. Outro fator relevante é a tentativa de equilibrar nostalgia e inovação. Tanto a direção quanto o roteiro fazem referência aos filmes anteriores, trazendo de volta personagens e elementos conhecidos. Ao mesmo tempo, introduzem novos conceitos e personagens. Esse equilíbrio é difícil de alcançar, e o filme nem sempre consegue fazê-lo de forma eficaz. Em termos de estilo, Hüning e Sandberg trazem uma abordagem mais moderna, com o uso intensivo de tecnologia e efeitos visuais. Isso diferencia o filme dos primeiros capítulos da franquia, que tinham um foco maior em efeitos práticos. Essa mudança reflete a evolução da indústria cinematográfica, mas também altera a sensação geral do filme. Jeff Nathanson, por sua vez, adota um estilo de escrita mais direto e funcional. Seu roteiro não busca complexidade excessiva, mas sim uma narrativa clara e acessível. Isso pode ser visto como uma vantagem ou uma limitação, dependendo das expectativas do espectador. No geral, o trabalho dos diretores e do roteirista em Dead Men Tell No Tales pode ser descrito como competente, mas não excepcional. Eles conseguem entregar um filme que atende aos padrões da franquia, mas sem alcançar o nível de inovação ou impacto dos melhores capítulos. Ainda assim, é importante reconhecer o desafio de trabalhar em uma franquia tão estabelecida. Há uma expectativa de manter certos elementos, ao mesmo tempo em que se tenta trazer algo novo. Nesse sentido, tanto a direção quanto o roteiro conseguem cumprir parcialmente esse objetivo. Em conclusão, a contribuição de Joachim Hüning, Espen Sandberg e Jeff Nathanson foi essencial para dar forma a Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Embora o resultado tenha seus altos e baixos, ele demonstra a complexidade de produzir um filme dentro de uma franquia tão icônica, equilibrando tradição e renovação em um mercado cinematográfico cada vez mais exigente. O trabalho musical neste capítulo busca manter a essência estabelecida nos filmes anteriores, ao mesmo tempo em que introduz novas variações e temas para acompanhar a evolução da história e dos personagens. O compositor responsável pela trilha sonora deste filme é Jeff Zanelli. Embora seu nome possa não ser tão amplamente reconhecido pelo público geral quanto outros compositores de Hollywood, Zanelli já tinha uma longa relação com a franquia antes de assumir o papel principal. Ele trabalhou anteriormente como colaborador em trilhas de filmes anteriores da série, contribuindo para arranjos e composições adicionais. Isso significa que ele já estava familiarizado com o estilo musical característico do universo Pirates of the Caribbean, o que foi essencial para manter a continuidade sonora. Para entender a importância da trilha sonora neste filme, é necessário considerar a influência de Hans Zimmer, que foi o principal responsável por estabelecer o som icônico da franquia nos filmes anteriores. Zimmer criou temas memoráveis que se tornaram praticamente sinônimos da série, especialmente aqueles associados ao Capitão Jack Sparrow e às aventuras marítimas.
Embora Zimmer não tenha sido o compositor principal deste filme, sua influência é claramente perceptível em vários momentos da trilha. Geoff Zanelli opta por preservar muitos dos elementos musicais clássicos introduzidos por Zimmer, incluindo o uso de orquestra completa, ritmos intensos e melodias épicas. Ao mesmo tempo, ele adiciona suas próprias variações, criando novos temas para personagens e situações específicas. Esse equilíbrio entre tradição e inovação é um dos pontos mais interessantes da trilha sonora. O tema principal da franquia, frequentemente associado ao Capitão Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, continua presente no filme. Esse tema é utilizado de forma estratégica, aparecendo em momentos-chave para reforçar a identidade do personagem. No entanto, Zanelli também introduz variações desse tema, adaptando-o ao estado atual de Jack, que está mais decadente e menos confiante do que em filmes anteriores. Isso demonstra uma preocupação em alinhar a música com o desenvolvimento narrativo. Outro aspecto importante da trilha sonora é a criação de um tema para o vilão Capitão Salazar, interpretado por Javier Bardem. A música associada a Salazar é mais sombria e ameaçadora, utilizando tons graves, dissonâncias e uma sensação constante de tensão. Esse tipo de composição ajuda a estabelecer o vilão como uma presença assustadora, diferenciando-o de antagonistas anteriores da franquia. A trilha também desempenha um papel fundamental nas cenas de ação. Sequências de perseguição, batalhas navais e confrontos são intensificadas pela música, que utiliza ritmos rápidos e instrumentos de percussão para aumentar a sensação de urgência. Nesses momentos, a trilha sonora funciona quase como um motor que impulsiona a narrativa, mantendo o espectador envolvido. Além das cenas de ação, a música também é utilizada para destacar momentos emocionais. Relações familiares, como a de Henry Turner com seu pai, recebem um tratamento musical mais suave e melódico. Esses momentos contrastam com a intensidade das cenas de ação, criando um equilíbrio tonal que ajuda a enriquecer a experiência do filme. Um dos elementos característicos da trilha sonora da franquia é o uso de instrumentos que evocam um ambiente marítimo e pirata. Isso inclui cordas vibrantes, metais poderosos e percussão marcante. Zanelli mantém essa tradição, garantindo que a música continue alinhada com o universo do filme. Ao mesmo tempo, ele incorpora técnicas modernas de produção, resultando em um som mais limpo e polido. Outro ponto interessante é o uso de leitmotifs, ou temas musicais associados a personagens ou ideias específicas. Essa técnica permite que o público reconheça subconscientemente a presença ou a influência de determinados elementos na história. Por exemplo, quando um tema específico é tocado, ele pode indicar a chegada de um personagem ou a aproximação de um evento importante. A qualidade da produção sonora também merece destaque. A trilha foi gravada com uma orquestra completa, o que contribui para sua riqueza e profundidade. Cada instrumento é cuidadosamente mixado para garantir clareza e impacto, mesmo em cenas com muitos efeitos sonoros. Isso é particularmente importante em um filme como este, onde explosões, ondas e batalhas podem facilmente sobrepor a música. No entanto, apesar de suas qualidades, a trilha sonora também enfrenta alguns desafios. Um deles é a dificuldade de se destacar em comparação com os trabalhos anteriores da franquia. Como os temas originais são extremamente icônicos, qualquer nova composição corre o risco de parecer menos memorável. Em alguns momentos, a trilha de Zanelli pode parecer mais funcional do que inovadora.
Outro ponto de crítica é a dependência de temas já estabelecidos. Embora isso ajude a manter a continuidade, também pode limitar a sensação de novidade. Alguns espectadores podem sentir que a música não traz tantas ideias novas quanto poderia. Ainda assim, é importante reconhecer que a função principal da trilha sonora é servir a narrativa, e nesse aspecto, ela é bem-sucedida. A música acompanha o ritmo do filme, reforça emoções e contribui para a construção do mundo. Mesmo que não seja revolucionária, ela cumpre seu papel de forma eficiente. A integração entre música e efeitos sonoros também é bem executada. Em um filme com tantos elementos visuais e auditivos, é essencial que todos esses componentes trabalhem juntos, de forma harmoniosa. A trilha sonora não compete com os efeitos, mas sim os complementa, criando uma experiência mais imersiva. Outro aspecto relevante é a forma como a música contribui para a identidade da franquia. Mesmo com mudanças na equipe criativa, a trilha sonora mantém uma continuidade que ajuda a conectar este filme aos anteriores. Isso é importante para preservar a sensação de unidade dentro da série. Em termos de impacto geral, a trilha sonora pode não ser o elemento mais inovador do filme, mas certamente é um dos mais consistentes. Ela oferece momentos memoráveis, especialmente quando utiliza temas clássicos, e ajuda a sustentar a energia da narrativa. Portanto, o trabalho de Jeff Zanelli em Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales pode ser visto como uma continuidade respeitosa do legado musical da franquia. Influenciado por Hans Zimmer, ele consegue manter a essência sonora enquanto adiciona suas próprias contribuições. Em conclusão, a trilha sonora do filme é um componente essencial que reforça a atmosfera, intensifica a ação e dá suporte emocional à história. Mesmo sem reinventar completamente o estilo da franquia, ela consegue manter um alto nível de qualidade e contribuir significativamente para a experiência cinematográfica como um todo. Ele reúne os principais personagens em um confronto decisivo, ao mesmo tempo em que busca encerrar arcos narrativos importantes e deixar espaço para possíveis continuações. A sequência final mistura ação intensa, emoção e elementos visuais grandiosos, mantendo o estilo característico da franquia. À medida que a narrativa se aproxima do clímax, todos os caminhos levam ao lendário tridente de Poseidon, o artefato capaz de quebrar todas as maldições do mar. Esse objeto se torna o centro da disputa entre os protagonistas e o antagonista, Capitão Salazar, interpretado por Javier Bardem. Salazar deseja usar o poder do tridente para eliminar definitivamente todos os piratas, enquanto os heróis têm objetivos mais pessoais e libertadores. O momento em que o local do tridente é finalmente alcançado é visualmente impressionante. O oceano literalmente se divide, criando um caminho entre duas enormes paredes de água. Esse cenário não apenas serve como pano de fundo para o confronto final, mas também simboliza a magnitude do poder que está em jogo. A cena reforça o caráter mítico do artefato e eleva a tensão dramática. Nesse ponto, os personagens principais, Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, Henry Turner e Karina Smith, precisam agir rapidamente para alcançar o tridente antes de Salazar. Cada um deles chega a esse momento com uma motivação clara. Henry quer salvar seu pai, Will Turner, da maldição que o prende ao Flying Dutchman. Karina busca entender seu passado e provar seu valor. Jack, por sua vez, tenta sobreviver e, ao mesmo tempo, recuperar sua sorte e reputação. O confronto começa de forma caótica, com Salazar e sua tripulação fantasmagórica atacando sem hesitação.
A natureza sobrenatural do vilão torna a luta ainda mais perigosa, já que ele não segue as regras normais do mundo físico. Isso cria uma sensação constante de ameaça, aumentando a intensidade da cena. Enquanto isso, o Capitão Barbossa, interpretado por Geoffrey Rush, desempenha um papel crucial nos eventos finais. Inicialmente motivado por interesses próprios, Barbossa começa a demonstrar um lado mais humano, à medida que sua relação com Carina se torna mais clara. A revelação de que ele é o pai de Carina adiciona uma camada emocional inesperada à narrativa. Durante a luta pelo controle do tridente, Henry consegue finalmente alcançá-lo. Esse momento é significativo, não apenas pela ação em si, mas pelo simbolismo que carrega. O tridente representa a possibilidade de quebrar o ciclo de maldições que tem afetado tantos personagens ao longo da franquia. Quando Henry o destrói, o efeito é imediato e abrangente. A quebra do tridente desencadeia uma reação em cadeia que elimina todas as maldições do mar. Esse evento transforma completamente a situação dos personagens. Will Turner, que estava preso à sua condição de capitão do Flying Dutchman, é finalmente libertado. Sua aparência volta ao normal e ele pode retornar à sua família. Esse é um dos momentos mais emocionais do filme, pois encerra um arco que vinha sendo desenvolvido desde os primeiros filmes da série. Para Salazar, no entanto, a destruição do tridente significa sua derrota. Sem a magia que sustentava sua forma sobrenatural, ele se torna vulnerável. Isso leva ao confronto final entre ele e os outros personagens. É nesse momento que Barbossa toma uma decisão crucial. Em um ato de sacrifício, Barbossa enfrenta Salazar diretamente para proteger Carina. Essa escolha representa o ápice de seu desenvolvimento como personagem. Ao longo da franquia, ele foi retratado como um pirata oportunista e muitas vezes egoísta. No entanto, neste momento final, ele demonstra coragem e amor paternal, colocando a vida de sua filha acima de tudo. O sacrifício de Barbossa é um dos momentos mais impactantes do filme. Ele não apenas derrota Salazar, mas também encerra sua própria jornada de forma significativa. Sua morte adiciona peso emocional ao final, mostrando que nem todas as histórias terminam de forma leve. Após o clímax, o filme entra em sua fase de resolução, onde as consequências dos eventos são exploradas. Will Turner retorna para sua esposa e filho, finalmente livre da maldição. Essa reunião familiar simboliza o fim de um ciclo de sofrimento e separação. Henry e Carina também encontram um novo começo. Sua jornada juntos fortalece sua relação, e há uma sugestão de que eles seguirão em frente lado a lado. Carina, em particular, ganha uma nova identidade ao descobrir suas origens, o que dá um senso de pertencimento ao seu personagem. Jack Sparrow, por outro lado, retorna ao seu estilo de vida característico. Ele recupera o controle do Black Pearl e parte em busca de novas aventuras. Embora não passe por uma transformação tão profunda quanto outros personagens, ele reafirma seu papel como o espírito livre da franquia, sempre em movimento e pronto para o próximo desafio. O final também deixa espaço para possíveis continuações. Embora muitos arcos sejam encerrados, o mundo dos piratas continua aberto, com novas histórias que podem ser exploradas. Isso é reforçado pela natureza cíclica da narrativa, onde novas aventuras sempre surgem. Além disso, há uma cena pós-créditos que sugere que o passado ainda pode ter consequências no futuro. Esse tipo de elemento é comum em franquias, servindo como uma ponte para possíveis sequências e mantendo o interesse do público. Em termos temáticos, o final do filme aborda questões como redenção, família e liberdade.
A libertação de Will Turner simboliza a superação de uma maldição literal e emocional. O sacrifício de Barbossa representa a possibilidade de mudança e redenção, mesmo para personagens com um passado questionável. A escolha de Henry de destruir o tridente também é significativa. Em vez de usar o poder para benefício próprio, ele opta por eliminar a fonte das maldições, mostrando uma visão mais altruísta. Isso contrasta com a ambição de Salazar, que buscava poder e vingança. Visualmente, o final é um espetáculo. A divisão do mar, as batalhas e os efeitos sobrenaturais criam uma experiência intensa e memorável. No entanto, o impacto emocional é igualmente importante, garantindo que o desfecho não seja apenas visualmente impressionante, mas também narrativamente satisfatório. Em resumo, o final de Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales, combina ação, emoção e resolução de arcos narrativos de forma eficaz. Ele encerra várias histórias importantes, ao mesmo tempo em que mantém o espírito aventureiro da franquia. Essas polêmicas estão ligadas principalmente a questões de representação, decisões criativas e a atuação de alguns membros do elenco. Uma das primeiras controvérsias foi a percepção de que a franquia estava se tornando excessivamente dependente de efeitos visuais. Muitos críticos e fãs apontaram que, em Dead Men Tell No Tales, a utilização de CGI, especialmente na criação do Capitão Salazar e de sua tripulação fantasmagórica, parecia exagerada, diminuindo a sensação de realismo e afastando o público da experiência emocional. Essa dependência da tecnologia levou a debates sobre a perda da autenticidade visual, uma característica valorizada nos primeiros filmes da série. Outro ponto de controvérsia envolveu a caracterização do protagonista Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Muitos espectadores sentiram que o personagem havia se tornado uma caricatura de si mesmo, exagerando em maneirismos e gags que antes eram sutis. Enquanto alguns fãs continuaram a apreciar a excentricidade do pirata, críticos afirmaram que a atuação de Depp nesse filme parecia repetitiva e desgastada, levantando questionamentos sobre se ele ainda estava contribuindo positivamente para a franquia, ou apenas repetindo fórmulas antigas. O roteiro também esteve no centro de algumas discussões. Alguns críticos apontaram que a história do filme era previsível e derivativa, repetindo elementos de filmes anteriores, sem trazer inovação suficiente. A trama centrada na busca pelo tridente de Poseidon e a necessidade de derrotar um vilão obcecado por vingança foram vistas por alguns como fórmulas seguras, que, embora funcionassem, não surpreendiam o público. Isso gerou debates sobre a criatividade de Hollywood e o quanto as franquias estabelecidas podem inovar sem perder identidade. Além disso, a inclusão de novos personagens trouxe questões sobre representatividade e desenvolvimento. Carina Smith, interpretada por Kaya Scodelario, foi elogiada por ser uma personagem feminina forte e independente, mas alguns espectadores apontaram que seu papel ainda era limitado em comparação aos protagonistas masculinos. Houve discussões sobre o quanto a franquia, mesmo ao introduzir mulheres em papéis centrais, ainda dependia de arcos narrativos tradicionais masculinos, o que levanta questões sobre equilíbrio de gênero em grandes produções de Hollywood. Em termos de marketing, o filme também enfrentou críticas. Alguns fãs alegaram que trailers e materiais promocionais exageravam a presença de Jack Sparrow e de cenas de ação, enquanto o filme real dedicava menos tempo a esses elementos do que sugerido. Esse tipo de expectativa não correspondida alimentou debates sobre transparência e honestidade na divulgação de filmes blockbuster.
Por fim, embora menos divulgado, houve polêmica sobre a longevidade da franquia. Críticos e espectadores questionaram se era apropriado continuar investindo em sequências, sugerindo que a série poderia estar sofrendo de fadiga criativa. A decisão de explorar continuamente histórias já conhecidas gerou discussões sobre a sustentabilidade das franquias e se novas ideias poderiam ter sido mais interessantes do que repetir fórmulas estabelecidas. Em resumo, Dead Men Tell No Tales esteve envolvido em polêmicas principalmente ligadas a exageros visuais, representações de personagens, previsibilidade da narrativa e decisões de marketing. Apesar disso, essas controvérsias não impediram que o filme alcançasse sucesso comercial e mantivesse sua base de fãs, mas certamente geraram debates importantes sobre qualidade criativa e identidade da franquia.